dia, boa tarde, boa noite. Sou Robson Pereira, fundador do canal Semeando Luz. E hoje o nosso quarto vídeo, começando aqui para vocês. Seguindo a nossa sequência aí, né? Nós falamos primeiro sobre as ideias do Espiritismo, como fundou, o Allan Kardec. E agora começamos aqui com o livro dos Espíritos, na aula passada, e agora quem é Deus, nessa palestra de hoje. Mas antes de começar, eu queria aqui fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, falando um pouco do Espiritismo, falando um pouco de Deus, trazendo um pouco a visão do Espiritismo para quem é Deus. Então, onde você estiver, fique tranquilo, fique calmo, com sua cabeça, se puder, feche seus olhos e venha rezar comigo aqui mais esse vídeo. Obrigado, Deus, pela oportunidade de poder estar aqui falando um pouco de Ti para as pessoas, que a gente possa trazer um pouco de paz, um pouco de calma nesse mundo, que o Senhor possa trazer fraternidade, lealdade, que você possa me usar para isso. Já agradecer os espíritos que aqui estão presentes também, que estão nos ajudando. Então, em nome do Senhor Jesus, eu espero que o Senhor me siga durante essa apresentação, o Senhor traga o melhor para o nosso entendimento, e que só saia palavras da minha boca com sua autorização, e que seja uma aula abençoada. Assim seja. Então, meus queridos, vamos falar aqui um pouco hoje quem é Deus, né? A pergunta que mudou a história do Espiritismo, certo? Mas assim, essa pergunta, quem é Deus, é uma pergunta que ela acompanha a humanidade desde que o primeiro homem olhou para o céu, né? Ele se imaginava lá atrás, mas quem criou tudo isso? Né? Quem é essa pessoa? Quem que fez tudo isso? Quem é Deus? E sim, durante milhares de anos surgiram várias religiões, filosofias, teorias, tentando responder essa pergunta. Até que em 1857, né? Primeira pergunta do livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta direto para os Espíritos. Então, ele foi bem direto, assim, quem é Deus, né? E a resposta também foi bem direta, né? Eu não vou falar agora, a gente vai trazer ao longo do vídeo aí, vocês vão acompanhando, mas ele também, a resposta também foi bem direta. Então, vamos continuar aqui no contexto final, vocês vão entender que resposta que é essa e o que ela deixa pra gente aí sobre quem é Deus na visão do Espiritismo, né? Seguindo aqui no slide 2, desde o início da civilização, o homem faz apenas uma pergunta, né? Quem é Deus? E assim, todas as civilizações tentaram explicar Deus. Se você pegar lá, vamos imaginar um homem, né, físico, poderoso, outros imaginaram vários deuses, né? Cada um cuidando ali de uma parte, vamos dizer assim. Outros acreditam que é a natureza, que é o próprio universo, tudo o que é Deus. Mas como descobrir a verdade, né? Aí que começou o Espiritismo, foi aí que Allan Kardec começou a questionar, né? Como a gente falou, cada religião respondeu de outra forma, tem a Bíblia, tem a Torá, tem vários livros que explicam um pouco sobre religião, sobre Bíblia, sobre Deus, sobre tudo. Mas assim, Kardec não questionou a religião, né? Então, assim, e não é também o nosso intuito questionar a religião, mas a gente quer entender. O Espiritismo prega quem é Deus. O Espiritismo fala quem é Deus. Então foi aí que Kardec fez. Ele também não perguntou quem estava certo, né, na resposta, enfim. Ele só queria saber o que é Deus. Deus era muito importante. Ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus, né? Esse detalhe muda toda a diferença, né? Porque, na verdade, assim, ele não quer saber se Deus é uma pessoa, enfim, ele quer saber o que é Deus, né? Como todo mundo. E aí, seguindo, em vez de criar uma teoria, né, porque a gente já falou, ele perguntou os espíritos. Então, ele chegou, o livro dos espíritos a gente já explicou na aula passada, se você quiser ver, eu vou deixar o card em cima aí, explicando como que ele fez o livro dos espíritos e as perguntas, né? Então, a primeira pergunta do livro foi essa: o que é Deus? E a resposta foi: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, assim, essa resposta ela parece simples, né? Deus é a causa primeira, a inteligência primeira, perdão, causa primária de todas as coisas. Mas ela elimina várias ideias equivocadas, né? Primeira, ele não apresenta aí um Deus humano, né?
Então a gente sabe, Deus é a inteligência suprema, causa primária. Então, fala que ele é humano, né? E ele apresenta inteligência absoluta, né? Ele é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Então, assim, se você parar para analisar, é uma resposta simples. Vou ler de novo. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porém, quando você pensa nessa frase, você aprofunda nessa frase, você vai vendo que maior ela fica, né? Então, foi essa a resposta que o Kardec teve dos espíritos sobre o que é Deus. Mas assim, vamos lá. Lá falou que Deus é a causa primária de todas as coisas, né? Inteligência suprema. Inteligência suprema, a gente já entendeu que, assim, a inteligência que coordenou tudo, que fez tudo. A gente vai falar mais na frente ali sobre um pouco do universo. Então, assim, eu que tudo no universo é bem constante, né? Bem sincronizado. Então, assim, causa primária de todas as coisas. O que que significa causa primária? Vamos citar um exemplo aqui. Imagine uma corrente de bicicleta, de moto, cada elo ali depende do anterior, né? São vários elos que vão formando a corrente, correto? Cada elo depende do anterior. Se continuar colocando, a gente vai chegar no primeiro elo da corrente, né? Então, tipo assim, para que a corrente seja montada, tem que ter o primeiro elo. Então, assim, Deus é o primeiro elo da nossa corrente, a origem de tudo. Então, foi através dele que tudo se criou e tudo foi criado. Outra coisa importante, o universo ele não parece funcionar por casa, entendeu? Então, assim, a gente tem muita essa ideia, né? Que às vezes o Deus é um velho que tá lá no céu, lá que tá olhando a gente. Mas assim, é, não é isso que a gente quer passar, né? A gente quer passar que ele é inteligência por trás do universo, né? Então, assim, o universo ele não funciona por acaso. Falei, ele tem leis, tem equilíbrio, tem matemática, tem organização. Tudo que acontece no universo está conta para uma inteligência organizadora, né? Não uma força séria. Teoricamente, foi formando tudo ali por acaso, né? Igual a gente imagina, né? A gente tem uma ideia. O nosso planeta funciona da forma que funciona hoje, a gente precisa da Lua para poder regular as marés e fazer com que a Terra faça um movimento ali para a gente ter as estações do ano. Né? A gente tem que ter Júpiter, um planeta gigante que protege a gente de asteroides. A gente tem que ter a distância do Sol que a gente está em hoje para poder a vida funcionar aqui. Então, assim, eu acredito que não são séries de consistência, né? Foi tudo programado para que isso acontecesse. Então, de toda forma, é isso, assim, é tão supremo que se a gente for pegar, às vezes, o que rege o universo, assim, é um negócio fenomenal. Então, assim, não dá pra falar que tudo isso foi por acaso, né? Então, assim, tudo possui uma causa. Mas qual foi a primeira, né? Por que que Deus resolveu, então, criar um universo? Qual que foi a causa primária que fez com que o universo fosse ali da maneira que a gente conhece hoje, da maneira que a gente sabe, né? A gente sabe muito pouco, mas que a gente sabe. Assim, Kardec não quer que você acredite, né, no que ele está pregando. Talvez esse seja um dos pontos mais interessantes que eu acredito no Espiritismo, né? Então, assim, a gente não quer que você creia, a gente quer que você observe, compare, raciocine e coloque a sua fé caminhando junto com a razão, entendeu? Então, assim, tudo possui uma causa. Qual foi o primeiro é o grande mistério que a gente tem para descobrir. Mas, assim, aí eu convido você a investigar e observar, comparar e raciocinar. Seguindo aqui, a lógica da causa primária. Se tudo que existe tem uma causa, deve existir uma causa que não teve causa. Essa causa primária é Deus, origem de todas as coisas. Vamos tentar traduzir aqui, né? Se tudo que existe tem uma causa, porque vamos imaginar que como se tudo existe tem uma causa. Vamos citar um exemplo prático aqui. Você quer comer uma maçã? É um exemplo, né? Por que você vai lá pegar a maçã e come? Mas a causa. Porque você teve fome e vontade de comer maçã. Então, assim, tudo que existe tem uma causa antes. Então, assim, se tudo que existe tem uma causa, deve existir uma causa que não teve causa. Então, essa causa que não teve causa foi Deus, que é a primeira, né, o primeiro verbo da corrente, que a gente já falou lá atrás. Então, segundo ela, veio de um desejo dele, veio de uma causa que ele teve.
o terceiro elo, e assim por diante. Mas o primeiro elo que foi ele, sem causa. Seguindo aqui no slide 9, diferença entre crença e investigação. A crença, ela aceita tudo sem questionar, não é verdade? Então, assim, se você crê naquilo, você crê no que às vezes alguém está te falando. E, assim, eu vou citar exemplo de uns anos atrás, eu estava voltando de um evento, e estava com o pessoal no carro, enfim, e duas pessoas não se conheciam e estavam fazendo o mesmo concurso, né? E uma mulher e um homem, e o homem era professor de física, a mulher era da área era professora de português, se não me engano, e ela estava com dúvida na prova de matemática. Só pelo fato dele citar que ele era professor de física, ela já foi tirar as dúvidas com ele. Então, assim, ela crê, né, que ele estava correto mesmo sem conhecê-lo, porque ele falou que era professor de física, então ela falou, não, então matemática ele entende. Então, é a crença, né? Ela teve essa crença que ele saberia as perguntas melhor que ela, né? E a investigação, né? A crença aceita sem questionar, a investigação busca compreender. Então, o Kardec é da gente que a gente investigue, não que aceite, que ele falou sem investigação, né? O espiritismo não pede que você acredite, ele pede que você pense, né? Que você imagine. Será que realmente Deus é a causa primária, a inteligência suprema? Mas e aí? O que eu posso pensar, o que eu posso tirar, o que eu posso observar disso aí? Então, a pergunta é o início da sabedoria, é quando desperta a curiosidade na gente. A resposta é o fruto da razão. Então, crença cega, investigação ilumina. Então, se o espiritismo quer que a gente, Kardec quer que a gente investigue, né? Não que a gente creia em tudo que a gente ouve por aí. Continuando aqui, o espiritismo convida a raciocinar, né? Não impõe dogmas, apresenta fatos, convida para usar a razão. A verdadeira e razão verdadeira não são longe, como é. Né? E a gente vai na apresentação algumas pessoas aí que, assim, das mais várias, Isaac Newton, Kardec, René Descartes, então, assim, tem vários ícones aí da ciência, né, do espiritismo. Então vamos lá, a gente observa os fenômenos, não ignora o que acontece, né? Está no exemplo voltando novamente, quando começou o espiritismo, através das leis das giranças. Muita gente falava que era fraude, até que foi investigar. Estuda o método, organiza, compara e interpreta. O que ele fez? Ele anotou tudo que ele viu na época, né? Criou métodos, criou comparações e fez duplo. Tanto é que ele utilizou as perguntas do livro dos espíritos através de médios, comparando os médios da Europa inteira. Não aceita por autoridade. Examina, questiona e conclui. Né? Então, assim, o que ele fez? Para poder publicar as perguntas do livro dos espíritos, as respostas, só depois que as respostas batiam com todos os médios, né, que ele entrevistou. Valoriza a experiência e a lógica, que a verdade resiste ao exame. Então, a gente está aqui para questionar e entender, né? Seguindo aqui no próximo slide. Então, conhecer Deus não é apenas adquirir conhecimento. Se Deus é a inteligência suprema, o universo é sua obra e expressão. Né? Não é uma acumulada e achada, é um processo contínuo e perfeito. E aí o que a gente falou, não há a causa, a inteligência, a propósito. Então, assim, é o que eu falei atrás, a gente, esse slide ilustra bem. É muito difícil a gente crer que o que a gente tem no universo seja obra de alguém maior, né? Se a gente for pensar aí, ó, galáxias que nos inspiram, né? Que existem fotos hoje, principalmente agora, depois que esses adventos desses novos telescópios aí, o James Webb, se tiver lindas, maravilhosas galáxias indo lá fora, distantes, né? Não põe a gente pensar ali, entender o tamanho do universo, planetas que nos sustentam, né? No caso, nosso planeta Terra, eu já fiz ideia, né? Esse vídeo que a gente tem a Lua para não dar essa estação, para ajudar a regular a maré e ajudar o movimento da Terra para as estações. A gente tem a distância do Sol perfeita. A gente tem um movimento de girar da Terra, né, de rotação, que nos ajuda para que tenha Sol o planeta inteiro todos os dias. Né? A gente tem a volta ao Sol, que garante que todas as partes do globo vão ficar mais tempo expostas à luz e menos tempo expostas. A gente tem Júpiter nos protegendo contra os asteroides. Então, tudo, né, para poder nos sustentar. A natureza que nos alimenta, né, sem essa questão do planeta teria a natureza, corpos que nos passam, então, sem relações que nos inspiram,
né, leis morais que os guiam. Então, assim, a gente tem tudo no mundo e tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Então, nada está aqui, né, das galáxias, planeta, natureza, foi por um acaso, né? O acaso foi, que a gente já falou, não teve causa, na verdade, foi Deus. Agora, dali pra frente, tudo tem uma causa, e essa causa é através do que ele pensa, do que ele planejou pra nós lá, né? Seguindo aqui na, no slide número 12, se Deus é a inteligência suprema, então nada do que existe é fruto do acaso, que eu acabei de falar. Então, assim, tudo que existe foi através da sua inteligência que determinou que seguiria. Então, sim, eu considero que essa seja a maior lição desse primeiro capítulo, tá? E a gente tá falando aqui, espiritismo não quer responder perguntas, ele quer transformar nossa maneira de pensar. Então, lá, Deus não criou os seres para brincar com o seu destino, ele criou para crescer, aprender, amar e servir. Kardec nos deixou essa paz, né? Então, se a gente tem que entender, acho que o maior mistério seria, né, a gente entender o nosso propósito aqui nesse mundo, e por que que a gente está aqui. E provavelmente não é acaso. Deus tem alguma coisa que a gente precisa fazer, né, no mundo. Então, assim, a gente, como você acredita que essa questão de aprender, de amar, de aprender um pouco mais, tudo isso vai nos melhorar e vai nos tornar um ser melhor, que a gente possa evoluir junto e ir para o próximo era da corrente, né? Seguindo aqui, no próximo slide. Então, assim, por que que tudo isso, então, começa, Kardec, começa justamente com essa pergunta? Porque, assim, se a gente for entender esse princípio, todo o resto começa a fazer sentido, né? Porque não adiantaria a gente começar lá por fim, já falando já de outras coisas, sempre que primeiro pergunta lá o que é Deus, a gente precisa entender que de fato gerou tudo isso, né? Então, e todas as outras respostas dependem de depender do que é Deus, né? Se a gente for pegar, se não, a gente não souber como é que é Deus, como é que a gente vai compreender as leis, vai compreender as obras, vai compreender tudo, né? Então, assim, tudo está conectado, mas tudo através da primeira pergunta. Então, ela tá aqui na própria apresentação fala, tudo está conectado. Sem compreender Deus, não é possível compreender a natureza dos espíritos, a reencarnação, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, a justiça divina e o propósito da vida. Então, sem a gente entender o que é Deus, o que é essa inteligência suprema, o que é essa causa primária de todas as coisas, a gente não vai conseguir compreender o restante do que está no dia. Certo, meus queridos? Então, foi isso que eu queria passar para vocês. Deus, inteligência suprema, né, e causa primária de todas as coisas. Um rápido resumo aqui do que a gente viu hoje. Primeira resposta que muda tudo, pergunta fundamental. Desde o início da civilização, a humanidade nunca busca, perdão, responder o que é Deus. É uma pergunta para os espíritos. Allan Kardec, né, ele perguntou lá aos espíritos, a questão número 1 dos espíritos, o que é Deus. A resposta que veio pra gente que é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, não força cega, né, sem força cega, as coisas acontecerem sem um propósito, tudo tem um propósito. Número 4, a investigação, né, o espiritismo ele não impõe crenças, ele quer que você observe, quer que você analise, quer que você raciocine acerca daquele assunto que você está vendo ali, se realmente faz sentido. Né? Aplicado ao universo, a gente entendeu que as leis do universo, tudo é bem assim, né, para falar que a gente é uma casa do que aconteceu desde a criação até hoje. Propósito de evolução, nada era agora, né? Nossa existência tem sentido, a gente precisa evoluir de alguma forma, por isso que a gente está aqui. Nada que é aleatório, onde a gente está aqui porque a gente tem um propósito, né? E para finalizar, assim, que conhecer Deus também é aprender a viver melhor. A partir do momento que você tem consciência do que Deus representa nas nossas vidas, né, a gente tem uma vida melhor. Você sabe que Ele por uma pessoa, você, né? Pessoa a gente é descartando com pessoa, algo que trouxe pra gente
esse mundo pra gente poder estar aqui hoje e crescer e evoluir. Então, assim, eu acho que a melhor lição que a gente pode tirar que é Deus é isso, né? Ele criou tudo isso para que a gente possa passar por aqui, evoluir e melhorar nosso estilo. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Chegamos ao fim dessa primeira jornada aí da primeira pergunta do livro dos Espíritos, o que é Deus? Primeira resposta também, né? No livro dos Espíritos, Deus seja a inteligência suprema, né? Primeira causa, que a gente já falou. Então, se eu queria agradecer-os pela presença, né? No da próxima aula a gente vai continuar falando sobre esse tema, tá bom? Como Deus criou o universo, porque existimos. Então, assim, é o próximo tema da nossa aula, no próximo domingo, às 19 horas, então não perca. Queria agradecer a todos pela oportunidade de estarem aqui, a gente entendendo um pouco mais quem é Deus, né, no Espiritismo, aprendendo um pouco mais de Espiritismo. Nós já estamos caminhando para a prece final aqui. Obrigado pelo mais essa aula. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, nos ajude a crescer, evoluir, né, nosso canal Semeando Luz. E a gente vai preparar agora a oração final. Se você quiser ir trazer um copo com água, deixar do lado aí, onde você chegar pra gente poder trazer a prece final. Se você puder chegar a um ambiente tranquilo, curva sua cabeça e feche seus olhos. Respire, sinta a presença de Deus, mais uma vez esteve presente aqui, trazendo para nós, né, um pouco do seu, a gente entender o que é Deus para o Espiritismo. A gente entendeu hoje que é seja a inteligência suprema, de causa primária. Então, nós estamos aqui para te agradecer pela oportunidade de estarmos nesse mundo, podemos estar aqui para poder crescer, para poder evoluir como espírito. Se eu possa trazer essa mensagem para a número de pessoas, para que todos possam entender o real motivo de estarmos aqui nesse mundo, né, para que a gente possa entender que realmente o que prevalece nesse mundo de Deus é o amor, a fraternidade, a lealdade, é ajudar o próximo, é estar próximo mais nas pessoas, mas as pessoas, a gente sabe que o mundo digital que a gente vive, esse afeto está um pouco mais longe, mas a gente precisa fortalecer os laços, os relacionamentos. Eu queria te agradecer que segunda-feira começa aí amanhã, tem esse resto de domingo, se eu possa abençoar a vida de cada um para assistir esse vídeo, se eu possa trazer realmente essa boa aula, né, de que Deus quer pra gente, que é o motivo de nós estarmos aqui nesse mundo, que é buscar nossa evolução, é questionar, não crer, imediata, fazer os questionamentos de maneira inteligente, de maneira sábia, para que a gente possa um pouco entender mais de cada dia e realmente entender o que é Deus e o que é Deus nas nossas vidas, né? Então não importa. Eu não tenho essas ciências dentro da gente. Muito obrigado a todos. Foi uma ótima semana. Fica com Deus. Se seja. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Ótima semana a todos. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal. Obrigado. Free audio post-production by alphonic.com.